Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na santa cidade de Jerusalém. Eu já tive a oportunidade de fazer minhas orações matinais e busquei nesse majestoso bosque a inspiração para poder compartilhar com vocês aquela que provavelmente é a mais significativa de todas as lições da ética judaica contida nos versos da Torá. Vocês sabem que nós estamos na semana de celebração de Pêssah. E eu devo insistir que não há um parque, um jardim, um bosque, uma praça, um lugar público em Israel que não tenha pelo menos um registro dessa história contínua, milenar, de luta do povo judeu pela sua liberdade. Pela liberdade de servir ao Criador do universo na terra dos nossos ancestrais. Na terra de Israel, herança dos patriarcas ao povo judeu. E também aqui há um registro do heroísmo e da bravura do povo judeu, manifesto por esse monumento, que nos faz lembrar a luta heróica da Brigada Etzion durante a Guerra de Independência, realizada naturalmente no ano de 1948. Parte da história do judaísmo pode ser resumida justamente nesse esforço contínuo de garantir ao nosso povo o direito, de servir a Kadosh Baruch Hu justamente na terra de Israel. Permitam sentar? E no início dessa semana, no segundo dia da celebração de Pêssah, eu tive a oportunidade de visitar Haifa e lá preparei um lindo presente para vocês, gravei as minhas considerações sobre a Parashá Shemini, tendo ao fundo as lindas águas do mar Mediterrâneo, privilégio próprio de nós israelenses que vivemos num país banhado em toda a sua costa pelo mar Mediterrâneo. Mas nesse Shabat, o povo judeu no mundo todo vai seguir com as leituras do Sidur de Pêssah. A Parashá Shemini, que é a Parashá seguinte da Torá, será lida apenas no Shabat seguinte. Nesse Shabat, nós vamos voltar à narrativa do êxodo da Torá. E vocês sabem que meu esforço contínuo tem sido de justamente buscar extrair das lições da Torá a ética judaica. Porque a ética judaica nada mais é do que a forma como o Criador espera que cada um de nós viva as suas vidas. A Torá é a instrução e nele estão contidas as lições que nos ajudam a tomar as decisões na condução das nossas vidas. Se é verdade que eu, como um Baal Teshuvá, às vezes encontro enorme dificuldade de extrair essa lição para poder compartilhar com vocês, aqui não. Na narrativa do Êxodo abundam lições de ética judaica. E como eu disse há pouco, provavelmente a mais significativa de todas. Mas, Átila, que lição é essa? E eu quero começar fazendo uma afirmação que muitos de vocês aí do outro lado da câmera vão torcer o nariz. Deus nos faz saber que os eventos de nossas vidas não são coincidências fortuitas. Aqueles que torcem o nariz, torcem porque eles acreditam que tudo que tem lugar nas suas vidas quase sempre é em razão do acaso, das coincidências fortuitas, e não como parte da intervenção de Deus nas nossas existências. Mas aqui, através de uma das mais dramáticas histórias de toda a Torá, qual, Átila? A abertura do Mar de Juncos, ou do Mar Vermelho, se você preferir, nós podemos identificar a intervenção de Deus na existência humana. E é preciso dizer que nós poderíamos celebrar Pêssah apenas em um dia, 15 de Nissan, que foi o dia que o povo judeu saiu retumbante da terra do Egito, mas não. Nós celebramos durante toda a semana, porque o final da celebração coincide com esse evento milagroso. Que evento milagroso, Átila? A abertura do Mar de Juncos. E nós não precisamos assistir nenhuma recriação de Hollywood, como os 10 mandamentos, feitos pelo Cecil B. DeMille, para ficarmos impressionados com a incrível demonstração de intervenção e de justiça divina no mundo. Eu devo dizer a vocês, Deus tinha um plano. Deus tem sempre um plano.
Tinha um plano para nós, judeus, e tinha um plano também para os egípcios. Mas, Átila, qual era o plano para os egípcios? O plano para os egípcios, quando nós saímos da terra do Egito, é que eles nos alcançassem, que eles tivessem a falsa esperança, uma sensação de esperança, de que agora eles poderiam ir à forra, de que poderiam promover a sua vingança, a sua justiça contra o nosso povo e contra o Deus de Israel, que destruiu completamente o Egito, levando à morte também de todos os seus primogênitos. E aí você vai me perguntar do outro lado da câmera, mas Átila, em que momento o faraó, né, adquiriu essa falsa esperança, uma vez que quando ele libertou o povo judeu, já não havia mais Egito praticamente, o que o fez acreditar que perseguindo e encurralando o nosso povo, né, no Mar Vermelho, ele teria êxito, quando ele não teve durante um período de mais de 10 meses, que foi o período de vigência das 10 pragas no Egito. Essa falsa sensação de esperança foi criada por Hashem. Durante, né, a vigência das pragas no Egito, todos os ídolos, todas as imagens das deidades egípcias foram completamente destroçadas, mas um ídolo permaneceu de pé. E esse ídolo permaneceu de pé, sabe aonde? Em frente ao Mar Vermelho. E os egípcios, que acompanhavam o caminho do povo judeu em direção à liberdade, alertaram o faraó de que aquele ídolo havia permanecido. E isso criou a falsa sensação nos egípcios de que eles podiam nos perseguir, lamentando terem nos libertado. E o faraó reuniu o melhor do exército egípcio e foi em nosso encalço. E vocês sabem, porque conhecem a narrativa da Torá, a fuga parecia impossível para nós. Nós íamos ser mortos ou novamente escravizados ali mesmo, nas areias das praias do Mar Vermelho. Foi então que ocorreu um momento seminal de toda a história judaica, um momento responsável não apenas pela nossa sobrevivência, mas pela completa destruição dos nossos opressores, dos nossos inimigos. E os nossos inimigos de hoje, de todas as outras gerações, apesar da demonstração clara, né, de que todos que se colocam em oposição ao povo de Israel têm o mesmo fim, que é a sua destruição, ignoram, né, convenientemente essa parte da história e seguem promovendo o ódio contra o povo judeu e nos assassinando. Mas a verdade nós conhecemos. O mar se abriu para que o povo judeu pudesse atravessar o mar de juncos em terra seca e subitamente retornou à sua força torrencial, matando todo melhor do exército egípcio. Você do outro lado da câmara deve estar pensando, pô, esse Átila é ótimo para contar a história. Mas, meus amigos, a história do Êxodo é muito mais do que um simples conto de salvação nacional, como acreditam muitos sionistas quando celebram Pêssah e comemoram no Seder de Pêssah, o ritual contido na Agadá. A Torá não é um livro de histórias. Há um aspecto em toda a narrativa do Êxodo que é reconhecida pelos nossos sábios e que torna essa história não apenas parte da história do povo judeu, mas algo relevante, não relevante para aquela geração, mas relevante nos dias de hoje. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas qual? A forma como os egípcios morreram. A forma como eles morreram revela o sistema de justiça notável que a divindade aplica no mundo. Mas como eles morreram? Afogados. Essa forma não só demonstra a imparcialidade de Akadosh Baruch Hu, mas sobretudo alerta a humanidade claramente sobre como a intervenção divina tem lugar nas nossas existências, que foi a questão fundamental que eu lancei no início desse breve shiur. Deus nos faz saber, nos eventos da nossa existência, como Ele sempre está presente e que nada é uma coincidência fortuita. Porque vejam, Deus podia ter escolhido muitas formas de tirar a vida dos egípcios, mas eles morreram afogados.
Por que eles morreram afogados? Porque a sua brutalidade, a sua desumanidade no episódio do assassinato dos bebês judeus, dos bebês hebreus jogados no rio Nilo, né, não foi esquecida pelo Criador. O curso dos acontecimentos teve o seu lugar, mas a Kadosh Baruch Hu governa o mundo. E está aqui a principal lição da ética judaica, medida por medida, ou como dizemos em hebraico, midah keneged midah, ou seja, nossas ações são sempre recompensadas. Há sempre uma retribuição. Ela pode ser na forma de punição ou ela pode ser na forma de compensação. A mensagem aqui não poderia ser mais clara. Tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, nossas ações, são recompensadas sempre de forma semelhante. Vejam, os egípcios não podiam ser punidos por escravizarem Israel, porque Kadosh Baruch Hu já havia avisado a Abraão Avino que nós seríamos escravos numa terra estranha, mas a brutalidade, né, lançada pelos egípcios contra o nosso povo, não só no episódio do assassinato dos bebês no Rio Nilo, mas toda a brutalidade do trabalho escravo, que tinha por clara intenção destruir o povo judeu, não foi esquecida por Akadosh Baruch Hu. E no momento adequado, Deus nos mostrou que os eventos de nossas vidas não são coincidências. A morte dos egípcios por afogamento é uma demonstração disso, que poderia ser explicado de uma outra forma muito mais simples. Aquilo que nós fazemos aos outros retorna a todos nós, seja como punição ou como retribuição. O relato de Peça tem uma outra história que nos conduz a compreender este mesmo princípio. E você vai me perguntar, mas que história é essa, Átila? A história de Miriam. Miriam é a irmã mais velha de Moshe. Eles eram 3 irmãos, o primogênito é Aron, Miriam, a irmã do meio, e Moshe, o caçula. Vocês sabem que, como havia o decreto de morte dos meninos, dos bebês meninos de Israel, Yocheved, sua mãe, a mãe de Moshe, foi obrigada a colocar Moshe num cesto de junco e lançá-lo no rio Nilo, esperando que a Kadosh Baruch Hu, através da sua intervenção divina, salvasse Moshe, o Redentor, aquele que garantiria a liberdade do povo judeu no futuro. Mas apesar da fé de Yocheved, quem permaneceu com os olhos fixados a todo instante naquele berço que boiava no rio Nilo foi Miriam. Miriam era uma criança, ela não sabia o que fazer para salvar Moshe, mas uma coisa ela sabia, que ela não podia desgrudar os olhos de Moshe Rabbeinu. E foi graças ao fato dela ter permanecido, talvez por um período que não ultrapassou 1 hora, que permitiu que ela fizesse com que Batia, a filha do faraó que resgatou Moshe das águas, né, desse a Yocheved o privilégio de seguir amamentando Moshe, porque Moshe não aceitou o leite materno de nenhuma mulher egípcia. E Miriam diz a Batia que ela conhecia uma mulher hebreia que poderia amamentar Moshe. Miriam salvou Moshe. E Miriam não só salvou Moshe pelos seus atos, como ela também garantiu que Moshe seguisse sendo criado por sua mãe e depois tivesse o resto de sua vida, né, no palácio do faraó. Vejam, meus amigos, que curso dos acontecimentos também tiveram lugar. E só muitas décadas depois, né, é que nós que acompanhamos o estudo da Torá, vamos encontrar em que momento Miriam recebeu a retribuição por aquele ato de fé, por aquele ato de amor ao seu irmão, de compromisso com o futuro do povo judeu. Que momento foi esse? O momento que Miriam foi acometida de Tsarat, lepra bíblica. A sequência dos acontecimentos da Torá se passaram
Mas no momento que o nosso povo está no deserto, já tendo passado pelo Mar Vermelho em direção à liberdade, Miriam comete um erro. Ela faz Lashon de seu irmão Moshe. Por amor a ele, mas comete um erro grave. E ela é punida com a lepra bíblica. E vocês sabem que quando um judeu é acometido de tsarat, ele é condenado a ser afastado do acampamento. E o nosso povo podia ter seguido a sua marcha pelo deserto, conduzido pelas 7 nuvens de glória, conduzidos pela divindade, mas não foi o que aconteceu. Os levitas pararam, os Bnei Israel, a providência divina, a própria divindade, as nuvens de glória, tudo parou. Parou por 7 dias para esperar Miriam. Miriam, que não tirou os olhos de seu irmão Moshe, foi recompensada. E nós aprendemos nesse episódio que a retribuição do Criador é sempre muito superior. Exerce em medida as ações que justificam mesmo essa recompensa. Miriam não ficou, como eu disse, mais de uma hora de olhos atentos a seu irmão, mas ela teve durante 7 dias todo o povo judeu, 3 milhões de almas, e o próprio Deus aguardando que ela se recuperasse de tsarat, medida por medida. Aqui não foi uma punição, mas uma recompensa, uma retribuição pelos atos de Miriam. A história tem muitas mensagens. Ramã, que sua memória seja apagada, ergueu a mais alta forca da Pérsia para matar Mordecai. E quem morreu enforcado na forca de Ramã? Ele mesmo e seus filhos. Medida por medida. As nossas ações são sempre recompensadas por esse sistema de justiça. E aí você vai me perguntar, mas Átila, e como eu identifico isso na minha existência? Faça um esforço, tente pensar nos eventos da sua existência que se conectam com ações do passado. Porque assim, como a sequência dos acontecimentos descritos na Torá estiver num lugar, certamente a sequência dos acontecimentos da tua existência também vão te ajudar a compreender de que forma você foi punido ou recompensado pelas suas ações no passado. E é por isso que essa lição de ética judaica é tão poderosa, porque ela nos ajuda a entender algo muito simples. Toda vez que nós temos que tomar uma decisão, pode ser para algo menor, ou decisões incrivelmente importantes na nossa existência, nós temos sempre que pensar nas consequências que elas terão a longo prazo na nossa existência. Por isso a Torá, por meio do Pirkei Avot, nos ensina que sábio é aquele que mede as consequências dos seus atos. Tudo que vai, retorna a nós. E essa é parte da sabedoria popular que eu estou tentando aqui mostrar para vocês de que forma se manifesta na Torá. Ou seja, existe uma conexão evidente entre crime e punição. Sempre haverá uma ligação entre as coisas que têm lugar na nossa existência e os atos que nós praticamos. Pode ter sido no dia anterior, pode ter sido anos atrás. Essa visita que eu fui a Haifa, que eu viajei para o norte de Israel, no dia seguinte, na terça-feira, o terceiro dia de Pêssego, eu subi para Sfat. E lá fui rezar no túmulo do Rabino Yitzhak Luria, Rabino Arizal, gigante espiritual do povo judeu. Eu, quando vou ao norte de Israel, nunca perco a oportunidade de ir até o seu túmulo, fazer as minhas orações, Tikkun HaKlali, pedir bênçãos na minha vida, bênçãos ao povo judeu. E nessa visita ao norte de Israel, como eu sempre faço, eu coloco muita tzedakah nas caixas de coleta, especialmente lá no cemitério. Até porque esse cemitério não está enterrado apenas o Arizal. Estão enterrados praticamente todos os grandes cabalistas do povo judeu daquela geração, da geração que viveu na terra de Israel nos anos de 1500, quando o Brasil ainda nem havia sido descoberto pelos portugueses. Eu fiz tzedakah. Não foram necessárias 24 horas para que eu recebesse a retribuição por essa tzedakah, e ela não veio
10 vezes maior do que aquilo que eu coloquei nas caixas de coleta, ela veio mais de 1000 vezes. Eu não estou dizendo isso a vocês como uma bravata, não. Eu estou compartilhando com vocês a minha própria experiência pessoal. Cada um de vocês tem a sua própria vivência e pode tirar as suas próprias conclusões. E é por isso que eu disse no início que Deus nos faz saber que todos os acontecimentos que têm lugar na nossa existência não são coincidências fortuitas. Bondade retribuído com bondade, gentileza com gentileza, gemilut raçadinhos, bons atos. Tudo que nós fazemos volta até nós, né? Para nos recompensar ou para nos punir. Ah, mas eu cometi essas transgressões e essa punição nunca chegou. Sabe que vai chegar? Que Deus é sua misericórdia. Então Ele te permite a oportunidade de fazer techuvá, de corrigir os erros que você cometeu para que a punição não seja tão dura. Nós judeus pagamos há mais de 3.000 anos pelo pecado do bezerro de ouro, mas nós pagamos em doses homeopáticas, porque a punição mesmo seria a completa destruição do povo judeu. Tudo que nós fazemos retorna até nós. A retribuição divina é inequívoca, ela é certa. E essa é uma lição adicional que eu ofereço a vocês nessa manhã. Me dá que nega me dá, e a retribuição sempre vem. E se ela não vier no mundo físico, como normalmente ela vem, ela virá também, ou concomitantemente, no mundo espiritual. Eu quero terminar esse breve shiur de Torá dizendo a vocês o seguinte: faça agora um esforço, repensando a tua própria existência, porque você pode continuar aí, no lugar onde você estiver me ouvindo, a continuar a recontar a história do Êxodo, através das tuas próprias experiências pessoais, a partir das tuas próprias vivências, identificando essa conexão entre crime e castigo, entre atos de bondade e recompensa. Você vai poder, e se for o caso, você está livre para escrever nos comentários do vídeo que situações você viveu que te ajudaram a compreender a conexão que existe entre as tuas ações e os acontecimentos que têm lugar, e dessa forma, como se manifesta a presença de Deus na sua vida, meus amigos. Shabbat Shalom!